O Chamado de Jesus é um daqueles livros que, meio quietinho, se tornou um verdadeiro fenômeno global. Hoje, a gente vai mergulhar na história por trás das páginas desse devocional tão conhecido. Nós estamos falando de milhões de cópias vendidas pelo mundo todo. Este livro se tornou uma espécie de companhia diária para muita gente, sabe? Oferecendo palavras de esperança e paz na jornada da fé. Mas a pergunta que não quer calar é: de onde vieram essas palavras tão íntimas, tão pessoais? Qual foi a jornada que deu origem a este livro? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir agora. E olha que curioso, a história toda não começa com uma certeza de fé, mas sim com uma busca. E a jornada de Sarah Young, autora, começou num campo bem diferente, o da filosofia, da busca intelectual. E ela mesma diz isso. O ponto de partida dela era a busca por respostas lógicas, por uma verdade que fizesse sentido para a mente. Ela não estava atrás de um sentimento, mas de uma base intelectual que fosse sólida. E foi nesse cenário incrível, lá nos Alpes franceses, que essa busca puramente intelectual começou a se transformar. A beleza daquele lugar, da criação ao redor, começou a falar com uma parte dela que a filosofia por si só não conseguia alcançar. Foi aí que aconteceu algo totalmente inesperado. Sozinha, caminhando na neve, ela descreve ter sentido uma espécie de névoa quente, uma presença que era inegável. E um sussurro saiu dos lábios dela, algo que ela nem costumava dizer: "Querido Jesus". Naquele instante, a busca intelectual abriu espaço para um encontro muito pessoal e profundo. Mas esse primeiro encontro foi só o começo. A jornada dela para encontrar uma voz pessoal, um diálogo que fosse contínuo, ainda passaria por momentos de um vazio enorme e, em contrapartida, de uma paz que era até difícil de explicar. O que é muito interessante aqui é justamente esse contraste. De um lado, o vazio. Ela estava sozinha num quarto de hotel, sentindo aquela solidão que parece que nos engole. E do outro lado, uma paz. Lendo um livro, ela sentiu uma presença de paz e amor tão real que preencheu todo aquele vazio. Foi um ponto de virada fundamental na caminhada dela. Só que essa intensidade toda não foi constante. Por longos 16 anos, mesmo vivendo o que ela mesma chamou de uma vida cristã exemplar, como missionária e estudante de teologia, ela não sentia mais aquela presença de forma viva. Sabe? Havia uma distância, um desejo por algo mais. A faísca para uma nova busca veio da leitura de um autor, Andrew Murray. Ele dizia que a presença de Deus não deveria ser um evento raro, mas uma experiência contínua. E essa ideia nossa ficou martelando na cabeça dela. Ela queria mais do que só acreditar. Ela queria viver essa presença. E foi justamente essa busca por uma experiência contínua que a levou a desenvolver um método de escrita bem único, que se tornaria a alma e a voz de O Chamado de Jesus. A inspiração específica veio de um devocional antigo chamado God Calling, que era escrito como se Deus estivesse falando em primeira pessoa. E aquilo plantou uma sementinha na mente da Sarah. Será que eu também poderia receber mensagens desse jeito? Então, como foi que ela transformou essa inspiração em prática? Antes, os diários de oração dela eram um monólogo, onde basicamente só ela falava. Mas depois de ler God Calling, veio a ideia. Ela decidiu tentar, sentar em silêncio, caneta na mão e simplesmente ouvir. E foi assim que a escrita dela deixou de ser um monólogo para se tornar um verdadeiro diálogo. Essa busca por um diálogo mais profundo é muito inspiradora, não é? Se essa história está ressoando de alguma forma, aproveita e já deixa curtir nesse conteúdo e segue o canal Pneuma BR para não perder as próximas análises. E desse diálogo começaram a surgir mensagens com temas centrais muito claros e consistentes. Vamos dar uma olhada agora no coração do que surgiu desses momentos de escuta. Ao longo do livro, a gente percebe 4 temas que são como a espinha dorsal de tudo: a busca por paz em meio ao caos, o exercício da confiança, a prática da gratidão e, claro, a consciência da presença divina. E esses temas tocam tanto a gente porque são anseios universais, né? Especialmente no mundo agitado de hoje. Falando de paz, uma das mensagens diz: renove-se na paz da minha presença. A ideia aqui não é a ausência de problemas, mas uma paz que pode existir junto com eles. Já a confiança é mostrada como uma ação bem prática. A mensagem sugere: tente dizer, confio em você, Jesus. É um exercício ativo, de entrega, para ser feito no meio da vida real.
E a gratidão é descrita de um jeito muito poético. Olha só que bonito. A gratidão também é uma estrada majestosa que o aproxima de mim. É uma imagem poderosa que mostra como praticar a gratidão pode abrir espaço para sentir essa presença. E o que talvez torne o livro tão pessoal para tanta gente é essa perspectiva única. Cada mensagem do dia é escrita como se fosse Jesus falando diretamente com quem está lendo, na primeira pessoa. Isso cria uma conexão muito íntima, imediata. No fim das contas, o livro inteiro se torna mais do que uma simples leitura. Ele é um convite para cultivar a presença no meio da confusão do dia a dia. A própria Sarah Young aconselha: estas mensagens foram escritas para serem lidas lentamente. É um chamado à quietude, a dar uma desacelerada num mundo que só nos empurra para correr cada vez mais. Portanto, a essência de O Chamado de Jesus é justamente essa: um convite para que cada pessoa cultive seus próprios momentos de silêncio e de diálogo. É como uma ferramenta para encontrar uma conexão pessoal em meio à agitação da vida moderna. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Nesse mundo super acelerado em que a gente vive, qual a importância de buscar ativamente por esses momentos de silêncio e conexão? Deixa sua reflexão sobre isso aí nos comentários. E claro, para não perder nossas próximas conversas, não se esqueça de ativar as notificações.